Olá, eu me chamo Leilane Braga, eu sou advogada e o assunto de hoje é sobre prisão por dívida de pensão alimentícia. Um assunto extremamente polêmico, nunca sai de moda, extremamente atual, extremamente usual, um processo, né, que não tem quando o escritório da advocacia que atue na família não tenha um pedido desse, né? Então, assim, nessa minha prática jurídica de quase 10 anos, reiteradas vezes fizemos esse pedido e acompanhamos processos nesse sentido. Um exemplo, né, aqui para ilustrar a minha ideia, vou falar de um filho menor de idade que recebe pensão alimentícia. Obviamente que a lei prevê outras personalidades, outras pessoas que podem pleitear pensão alimentícia. O pai pode pleitear pensão alimentícia ao filho, né? Tanto descendentes como ascendentes, existem outras peculiaridades ali, mas eu vou dar um exemplo desse filho menor de idade que recebe pensão desse pai, que pode ser inclusive da mãe, tá? Né? Qualquer um dos genitores que não exerce a guarda vai ter uma obrigação alimentar. Existindo uma obrigação alimentar, precisa necessariamente ter um título jurídico. Vou aproveitar esse vídeo, em que pese o meu foco hoje a falar sobre prisão, e vou dar uma pincelada sobre isso. Existe uma necessidade de fazer um pedido judicial, porque o juiz precisa limitar valores e períodos e tempo quando começa a pagar. Porque não resolve se virar, tô separada há 10 anos, mas nunca pedi. Ele tem 10 anos de dívida. Não existe dívida se não existir ordem judicial anterior a isso. Então a gente precisa necessariamente pensar sempre em produzir um título judicial, que eu pergunto, né? A gente fala, tem título judicial? Título judicial que é uma sentença, seja de homologação, seja uma sentença, né, decidindo por esse valor de pensão alimentícia. Com esse valor da pensão alimentícia, o alimentando tá pagando, né, pensão ali pro seu filho, pro alimentado, né? Seja o filho ou não, né, como eu já expliquei, não precisa ser necessariamente o filho, e atrasa essa pensão alimentícia por 3 meses. A lei prevê, se em 3 meses consecutivos, seja o valor integral ou não, que essa é uma outra discussão que a gente tem aqui, não sei de que forma, queira, onde surgiu, foi disseminada essa informação, não sei se é só aqui na comarca, mas já ouvi mais de uma vez pessoas me dizendo, mas fulano disse, né, que se pagar metade da pensão não vai preso. Não é verdade, tá? O pagamento parcial da pensão alimentícia também gera uma ordem de prisão. Tá lá devendo 3 meses. Quando completou 3 meses, a gente distribui uma ação. Como é sabido por todos, o judiciário infelizmente não dá conta, não tem pessoal, não tem funcionalidade para atender esta demanda. A demanda das ações judiciais hoje são inúmeras e infelizmente a nossa comarca, que é a comarca de Paranaguá, ela atende além da vara de família, ela é corregedoria dos cartórios, ela é vara da infância e da juventude, né, faz criminal de infância e juventude, faz civil de infância e juventude, então assim, é uma vara que é dividida em 5, 6. Então, infelizmente, ela demora muito mais tempo do que a gente gostaria. A gente distribui uma ação pedindo prisão em razão das 3 parcelas atrasadas. Esse processo vai tramitar. O pai, ao contrário do que as pessoas me dizem, né, coitado dele, né? Ele além de saber, porque você não tem uma dívida alimentar sem saber, tá? Não tem como você ter uma dívida, um título alimentar sem saber. Esse processo de conhecimento que gerou o título lá atrás que eu expliquei, você é intimado dele, né? A parte, eu vou tratar como alimentando, tá? O alimentando, seja ele o pai, o filho, a mãe, quem deve pensão alimentícia. Ele é intimado por esse processo, vai até esse processo, se defende nessa ação e sai. Essa ação, o final dessa ação é um título que você pode inclusive recorrer dele. O judiciário, ele vai respeitar as peculiaridades de cada um, quanto a pessoa ganha, quanto o filho necessita, discutível nome, possibilidade e necessidade. Então existe esse título. O pai, o alimentando, ele já sabe que ele tem essa dívida alimentar e ele, por alguma razão, ele fica devendo 3 meses. O desemprego não elide pensão alimentícia. Essa é uma outra máxima que a gente escuta aqui. Está por isso que eu costumo reiterar pedidos em título judicial de que ele tem essas previsões. A previsão de que está empregado uma porcentagem, desempregado a mesma, outra porcentagem independente.
Então essa pessoa sabe, se não teve condições, aconteceu qualquer coisa, existe uma ação, uma possibilidade que eu sempre digo aqui, recomendo, para quem não tem condições mais de arcar com essa verba alimentar, uma ação de revisional de alimentos. Mudou o quadro, mudou a situação, perdeu o emprego, tem um outro filho, tem uma outra família, tem outras necessidades. Distribui uma revisional de alimentos para que esses alimentos fiquem condizentes à sua realidade, para que não haja esse atraso, para que não haja essa falha, na verdade, essa falta. Porque quando tem essa ruptura, quando tem esse período sem pagamento de pensão alimentícia, vai haver essa distribuição. Então tá, a gente tem se alimentando aí, que já tem conhecimento de que tem a dívida, já tem fazendo pagamento, ok. E por alguma razão, né, que eu não vou entrar no mérito de qual é essa razão, né, por alguma razão não fez esse pagamento. A gente distribuiu essa ação. Essa ação, a parte, o alimentando, o pai, por um exemplo aqui, ele é intimado desse processo. Ele recebe uma intimação pessoal. Se ele não receber uma intimação pessoal, obviamente que tem casos, se estiver fugindo, o Oficial de Justiça vai fazer uma intimação por hora certa, esses acontecimentos. Você recebeu essa intimação, você vai ter um período, tem um prazo de 3 dias para fazer o pagamento, justificar a impossibilidade ou comprovar que pagou. E depois disso, esse processo vai para o Ministério Público se manifestar, a parte vai reiterar o pedido de prisão, vai para o Ministério Público, ele se manifesta, vai para o juiz decreta a prisão. Com a decretação de prisão ainda dá tempo, ainda pode fazer o pagamento. Então, assim, acontecer uma prisão que, sinceramente, particularmente, eu, Leilane, advogada, gostaria que fosse muito mais rápido para que a gente visse uma efetividade nessa ação. Mas quando aconteceu essa prisão, esse processo, ele teve várias etapas de que a outra parte teve o conhecimento dele e teve oportunidade, tanto de quitar, de pagar, de fazer acordo, de parcelar, de resolver. Porque, né, como eu digo aqui sempre, o que me move é a prática. Né, vou respeitar o sigilo aqui, não vou mencionar as pessoas, mas recente, né, eu tive como corriqueiro, né, processo, saiu mandado de prisão, né, a parte foi presa, né, foi no fórum buscar um documento e acabou ficando preso lá, né, foi preso, aí teve toda aquela comoção familiar, a família mora num lugar mais distante, aí, né, vira cara com um, que vira cara com o outro, porque, né, isso quando não fala pro filho, o filho não diz, você prendeu meu pai, culpa essa mãe de que prendeu esse pai, já falei sobre isso aqui, já falei sobre culpa, já falei sobre essa discussão, né, psicológica de qual é a culpa e qual é a responsabilidade de cada um. Pense, se o alimentando tinha conhecimento de alimentos lá no passado, saiu de lá sabendo, tendo sentença, tendo data, tendo dia, que essa cultura dessa informação de que não pagar pensão dá prisão. Quem não paga a pensão alimentícia vai preso. Obviamente, depois de todos os trâmites, depois de um processo regular. É intimado para fazer esse pagamento. E mesmo assim não faz, aí eu escuto aqui no escritório uma coisa que me chateia demais, assim. Jogar essa responsabilidade para outra parte, ou envolver uma criança muito pequena, de que, tua mãe mandou prender meu pai, né, tua mãe fez isso, tua mãe fez aquilo. Gente, essa responsabilidade, ela é de se alimentando, né, essa pessoa, né, que tem esse dever de alimentos, precisa ter essa responsabilidade. Quando acontece a prisão, aí todo mundo é culpado, inclusive a advogada que é culpada, né, e acontece todo esse estresse. Obviamente a gente consegue resolver, há um pagamento, só que para concluir aqui a informação do processo, você é intimado 3 vezes, fez o pagamento, não tem mandado de prisão. É preso, não fez o pagamento, é preso. Fez o pagamento, tem alvará de soltura. Fez um acordo, vai ter alvará de soltura. Só fica e cumpre, essa prisão ela pode ser de 30 a 90 dias, conforme prevê a lei, tá? Em tese, normalmente, assim, habitual, o que o juiz faz? Primeira prisão, 30 dias. Segunda prisão, 60 dias. E a terceira prisão, 90 dias. Porque existe, sim, né? Tem pessoas que são presas mais de uma vez em razão da dívida alimentar, não da mesma, tá? Foi preso por essa, aí só vai poder ser discutido ou pedido prisão pelas 3 para frente, tá? Não, senão é uma dupla punição pelo mesmo fundamento. E aí, o que acontece? Pode ficar preso e não pagar? Pode. Vai cumprir 30 dias, tá mandado de prisão 30 dias, cumpre os 30 dias. Quando saiu, a saída e a prisão não quita a dívida. O que é o diferente de
não poder ser executado ou ser preso por aquela mesma dívida. Mas essa dívida existe. A gente faz outros meios, que é uma ação de expropriação, que a gente chama. Pode bloquear dinheiro em conta, pode bloquear dinheiro do FGTS, inclusive, né? Tem vários mecanismos de a gente conseguir fazer essa cobrança. A discussão aqui, a ideia era que o vídeo fosse curto, mas, né, desculpe, hoje eu acabei falando muito mais do que normalmente, para que também não seja um vídeo muito maçante, mas a discussão é sobre pensão alimentícia, sobre prisão na pensão alimentícia, quando cabe, quando não cabe, de que forma ela é feita, mas a minha maior discussão sempre é essa, sobre gerar culpa e assumir responsabilidades. Não tenho dúvida, como mãe, que ninguém quer passar por isso, ninguém quer procurar o judiciário, que ninguém quer buscar isto como mecanismo de vingança, até porque é um mecanismo caro, né, e demorado, vamos combinar. Mas, de toda forma, a ideia é o quê? Que a gente entre nessa discussão. A minha irmã, também advogada, Bárbara Braga, me fala o seguinte: nós não mudamos os caráter das pessoas. Eu não tenho dúvida que nós não mudamos o caráter. Mas quanto mais a gente falar do assunto, e quanto mais esse assunto virar discussão, quanto mais isso entrar para dentro das casas, quanto mais as famílias falarem disso, quanto mais isso for incutido nessa criação, dessa responsabilidade, nós, mães de meninos, precisamos fazer essa discussão de que forma esse menino que vai virar um homem entende suas responsabilidades. Porque a nossa discussão de prisão de pensão alimentícia, entendam que a prisão ela é a última opção de todas elas. Esse processo teve, né? As minhas prisões, infelizmente, no mínimo de 1 ano, né? Demora 1 ano para chegar na prisão. Os processos que eu atuo. Tem processo que demorou 4 anos para chegar lá. Que tem intimação, que tem chance, que tem oportunidade, que tem tentativa, que tem acordo, que tem várias coisas nesse meio tempo. Infelizmente, nós falamos de caráter, nós falamos de responsabilidades, quando nós falamos de prisão por pensão alimentícia. A culpa nunca é de quem pede. Assim como a mulher vítima, a culpa de ser agredida não é da mulher que é agredida. A culpa é de quem gerou aquilo. Então vamos rediscutir, conhecer nossos direitos, conhecer nossos deveres, né? Porque é muito maravilhoso ter direitos, mas junto com eles vem muitos deveres, tá? É isso, agradeço, obrigada, fico à disposição para mais informações.